Bem, meus irmãos, a gente vai continuar a nossa série e eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4. Vamos ler dos versos 1 a 12. Já estamos caminhando aí para o final da nossa série. Semana que vem é o último sermão da série Redescobrindo o Valor da Fidelidade. Ruth, capítulo 4, versos 1 a 12, diz assim: Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se. Exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: Meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: Sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertence ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar a você o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir a você que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: No dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: Nesse caso, não poderei resgatá-la, pois porei em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim, oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: Adquira você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: Vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que seu nome não desapareça do meio da sua família e dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: Somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efratá e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor concederá a você dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Bem, a gente, fazendo uma retrospectiva, falamos que Noemi, esposa de Elimeleque, eles moravam em Belém de Judá, e por causa de uma seca, de um período de fome, eles vão para Moabe. Lá no primeiro sermão que a gente pregou da série, a gente descobriu que essa seca ela não era tão grande assim. Por quê? Porque não existe nenhum registro histórico dela. O que isso significa? Ou essa seca era muito branda, ou ela só era em Belém de Judá. Então, Elimeleque, esposo de Noemi, ele poderia ter ido para outra cidade dentro de Israel, mas ele prefere, contra a ordem do Senhor de se manter na terra prometida, e vai para uma terra pagã para ele ter mais conforto, para ele ter mais segurança, para ele ter mais estabilidade. Só que os planos dele deram errado, porque ele morre os filhos, e agora ele tem uma viúva desamparada, porque naquela época mulher não tinha direito algum, ela era uma propriedade, e também tem 2 noras desamparadas. E a gente vê que no caminho de volta para Israel, Noemi volta com Ruth e volta amarga, dizendo que a sua amargura era culpa de Deus. E aí, para não passar fome, Ruth vai colher ou respigar. A gente vê que essa era uma função das pessoas mais pobres que tinham na cidade, e vemos que
quando ela vai respigar, de todas as terras que ela poderia ir, ela cai nas terras de Boaz, justamente o segundo na linha de sucessão que poderia resgatar as terras e a família de Elimeleque. E aí, na semana passada, Diego explicou para a gente que esse resgatador, ele tinha duas funções. Não é que é duas funções, é que de alguma forma, duas leis elas entram em validade aqui. Existia a lei do resgatador e a lei de Levirato. E aqui, no livro de Noemi, eles tratam essas duas leis como uma. O que era a lei do resgatador? Quando um homem morria, a sua mulher não tinha direito às suas terras e ela tinha que vender. E ela só poderia vender para aqueles que eram da linha de sucessão. Então, um parente mais próximo dele tinha o direito de comprar. Se ele não quisesse, ia descendo a ordem de sucessão. Essa é a lei do resgatador e parte dos bens de Noemi estão sendo vendidos dentro dessa lei do resgatador. Mas existia também a lei de Levirato. O que era essa lei? Quando o homem casava-se com a mulher e ele não tinha filhos, o parente mais próximo tinha que casar com aquela mulher, ter filhos em nome do falecido. Então essas duas leis entram aqui. E quando Boaz vai conversar com Ruth sobre o casamento, ele fala que ele não poderia se casar com ela, a não ser que fosse negociado, porque ele não era o primeiro na lei. E aqui no capítulo 4, nós vemos ele fazendo esse movimento. Então eu vou explicar o texto primeiro para vocês, que é um texto bem sucinto, e depois a gente vai aplicar ele. Bem, Boaz, aqui no começo do texto, ele vai para a porta da cidade. Por que a porta da cidade? Ao contrário da cultura romana e grega, aquela época que as cidades eram muito amplas e muito vastas, né? E tinham os aerópagos, que eram as arenas, onde haviam lutas, mas também haviam negociações. As cidades palestinas, elas eram pobres, elas eram pequenas, elas eram muito estreitas. E o único lugar que tinha espaço na cidade era justamente no portão da cidade. Era um lugar amplo e onde passava muita gente. Então, o que isso significa? Todas as negociações de Israel, elas eram feitas na porta da cidade, porque tinha espaço para aquilo e tinha movimentação para aquilo. Isso lembra a gente até lá em Provérbios, quando fala da mulher valorosa, que fala que o seu nome é bendito nas portas da cidade. Por quê? Porque ela era a mulher que negociava bem. Então, o marido dela era honrado porque ela tinha uma boa capacidade de negociação. Então, Boaz vai para o único lugar que ele poderia ir, para a porta da cidade. E aqui o texto não fala para a gente se ele convidou o primeiro na linha de sucessão de resgate, ou se ele esperou passar, que uma hora ele ia passar. Fala que ele passa, ele chama aquele homem e chama 10 anciãos. E aqui esses 10 anciãos, eles tinham a capacidade de validar uma negociação. É como se hoje em dia, trazendo para a nossa cultura, nós fôssemos no cartório fechar alguma coisa que precisasse de testemunhas. E naquela época eram os anciãos, porque como ainda era muito forte a lei oral, ou seja, você ensinar pela fala, os anciãos eram um sinal de maturidade, de experiência. Um ancião, além de ser uma pessoa com experiência de vida e com equilíbrio emocional, o ancião ele também era alguém que tinha o conhecimento da lei. Infelizmente, hoje em dia, isso não é muita regra, mas naquela época era regra. E aí o que Boaz faz? Ele literalmente monta toda a estrutura que precisava em Israel para negociação. Testemunhas são anciãos e ele chama a outra parte, que a gente não sabe o nome e a Bíblia não fala o nome para a gente. E ali, ele joga muito aberto com aquele homem. Ele fala sobre o que estava acontecendo. Existe um terreno, Noemi quer vendê-lo e é do seu interesse. Ele fala assim, é do meu interesse. E aí ele vai para a segunda parte da negociação. Ele fala, só que tem uma coisa. Existe dentro da lei do resgate, nessa situação, também a lei de Levirato. Se você comprar para si as terras de Elimeleque, Malom e Quilion, você vai ter que casar com Ruth e dar ela descendentes de Malom. E aquele homem fala, então assim, eu não quero. Eu não quero porque eu vou colocar em risco a minha herança. Por que ele ia colocar em risco a herança dele? Porque é o seguinte, ele ia gastar dinheiro comprando uma terra. Só que aquela terra não ia ser dele. Por que aquela terra ia ser dele?
Porque lembra-se que eu falei que o filho era em nome do falecido? Quando aquele filho nascesse e chegasse à idade adulta, aquele filho não era considerado dele e aquela terra também não era considerada dele. Ou seja, ele teria que casar com uma mulher que em tese não era dele, era do falecido, ter um filho que não era dele, então ter todo aquele desgaste emocional de uma família que administrativamente não lhe pertencia e gastar dinheiro numa terra que também não seria dele. Então ele fala, não vou colocar a minha herança em risco, eu não vou gastar o meu dinheiro nem meu tempo com isso. Então, você pode comprar, pode ficar à vontade. E aí, nessa hora, Boaz chama as testemunhas para validar aquele acordo. E como o próprio texto diz, aquele primeiro resgatador tira a sua sandália e dá a Boaz. Qual o significado disso? A gente não tem a mínima ideia. A gente só sabe que isso era comum naquela época. Quando alguém fazia um acordo, ele tirava uma sandália e dava a outra parte. Alguns acreditam que era uma prova de que a negociação foi feita. Porque além das testemunhas, eu tenho uma sandália sua que lhe falta o par. Então aquela era uma forma de comprovar a negociação. Então, Boaz chama os testemunhas, chamam não só os anciãos, como as pessoas que estavam em volta, ele fecha acordo. E aquela população agora abençoa a negociação e abençoa também os planos de Boaz. E o que a gente aprende com isso? Bem, diante disso tudo, o tema do nosso sermão nessa noite é as verdadeiras atitudes de quem ama. E a gente está falando aqui de Boaz. E aí Boaz nos ensina de forma muito prática quais são as verdadeiras atitudes de quem ama o outro. E a primeira coisa que Boaz nos ensina é que o verdadeiro amor, ele não espera, ele faz. No capítulo anterior, a gente viu que Boaz ele fez um acordo com Ruth de que ele tentaria negociar ser o primeiro na linha de sucessão e não mais o segundo. Ele poderia ter feito isso de diversas formas possíveis. Ele poderia ter tentado contato com esse homem, ele poderia ter esperado esse homem requerer aquelas terras, mas ele vai direto aos portões da cidade para negociar. Ele não espera, ele não inventa justificativa. Ele ama Ruth, ele quer casar com Ruth, então não tem por que ele esperar. Ele faz. E pontuar isso hoje em dia é muito interessante, porque nós vivemos numa sociedade de retributividade. O que isso significa? Hoje, nós somos moldados para fazermos apenas coisas que nos dão retorno. Se não dá retorno nenhum para a gente faz o quê? Nada, a gente simplesmente não faz. Deixa para lá. Não é verdade? Aqui tem um monte de gente que se pudesse agora ligar para o chefe, insultá-lo e pedir demissão, o faria. Não é verdade? Só não peço para levantar a mão para não atestar a tristeza do coração de vocês. Mas por que a gente não pede demissão? Porque a gente quer o salário no final do mês para pagar as contas. Então, eu aturo aquele miserável para eu poder pagar as contas no final do mês. Retributividade. Muitas vezes nós estamos em relacionamentos, às vezes de casamento, às vezes de amizade, por retributividade. Tem gente que está casado para ter alguém, para não ficar sozinho. Tem gente que está casado porque se botar a mão na louça para lavar, a mão cai. Não é verdade? E aí está casado por comodidade. Outros têm amizades por comodidade, porque eu preciso ter aquele amigo ali, porque ele pode lembrar de mim, para me fazer aquele favor no futuro. A gente tem essa cultura do Rio de Janeiro, não tem? A gente sempre conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém. Sempre. Já reparou isso? Rapaz, eu não sei resolver esse negócio não, mas eu conheço o Bruno. E Bruno já conhece um rapaz chamado Antônio, que ele tem um pai que sabe falar isso. Aí faz uma ponte terrível, são 5 pessoas devendo um favor para todo mundo, para só falar se sim ou se não para você. E aí nessa sociedade de retributividade, a gente acaba trazendo essa cultura para dentro da nossa casa. Em que sentido? Eu só faço para o outro se o outro fizer por mim. A gente tem o hábito de esperar. Porque se o outro não faz, não tem por que eu fazer. Por que eu vou fazer? Só que Boaz ensina o contrário para a gente. Boaz ensina que quem ama não espera, quem ama faz. Estava conversando com um grande amigo essa semana, e a gente estava refletindo um pouco sobre isso,
quando a gente estava falando sobre as 5 linguagens do amor do Gary Chapman. Estava falando sobre as 5 linguagens do amor. E aí, para quem não sabe, se eu lembrar das 5, não sei se eu vou lembrar das 5, fala sobre ato de serviço, tempo de qualidade, presentes, palavras de afirmação, e eu sempre esqueço uma que eu não sei qual que eu esqueci. Toque físico. Todo mundo ligado, hein? E aí, essas 5 linguagens do amor, ele parte do pressuposto seguinte: cada pessoa gosta de ser comunicada com uma dessas linguagens. Tem gente que gosta de ser elogiado, tem outro que prefere ganhar um presente, às vezes é coisa boba, olha que lenço bonito, puro algodão, lembrei de você. Ah, lembrou de mim, num dia tão corrido. E aí, isso é interessante. Só que qual é a crítica que alguns conselheiros bíblicos fazem em relação às 5 linguagens do amor? Não é nem as 5 linguagens, é a política por trás dela. Porque ele fala o seguinte: você dá a linguagem que o outro gosta para que o outro dê a linguagem que o outro gosta para você. Em tese, isso não funciona? Não. Não funciona. Isso é uma grande frustração. Por quê? Eu vou esperar de Társila uma coisa que ela não tem a mínima vontade, capacidade de me dar, mas ela quer me dar outra. E, às vezes, a gente traz para dentro de casa essa questão de retributividade e ela não vai acontecer. E essa é uma má construção que a gente tem na nossa cabeça. Por quê? Porque a Escritura nos ensina que a graça do amor é dar. O contentamento é o oferecer. O contentamento não é eu esperar a troca. Imagina se Deus esperasse alguma troca nossa para Ele nos amar. Todos nós já teríamos sido fulminados. O que eu tenho para dar para Deus? A inteligência. Coitado. Beleza, só Társila e minha mãe. E Dona Maria, que é minha amiga. Mas ninguém. Tem nada para oferecer para Deus. O que eu posso dar a Ele que Ele já não tenha? Que Ele já não saiba? Que já não lhe pertença? Então, Boaz ensina para a gente que quem ama, faz. E encontra no fazer o seu verdadeiro contentamento. Segunda coisa que Boaz ensina para a gente é que o verdadeiro amor age de forma correta. Por quê? Ele poderia tentar negociar de diversas formas possíveis. Vamos ressaltar um negócio, vamos relembrar uma coisa aqui. O livro de Ruth foi escrito no período dos juízes. E o livro dos juízes fala que naquele período o povo de Israel fazia o que lhe aprazia o coração, ou seja, o que batia na tua cabeça eles faziam. Era um povo corrupto, distante de Deus, mentiroso, idólatra. Era a cultura que Boaz pertencia. Então, pertencendo àquela cultura, ele poderia ganhar os direitos mentindo. Porque entenda, meus irmãos, quando Boaz vai contar para aquele homem que não sabe da possibilidade de resgatar a terra, ele estava colocando também em xeque a possibilidade dele resgatar. Porque se aquele homem quisesse, ele não ia ter nem a terra, nem Ruth. Ele poderia perder. Então ele poderia contar alguma mentira, poderia contar a história só pela metade, ele poderia contar só o ônus e não o bônus. Ele poderia falar: existe a lei de Levirato para você resgatar Ruth. Quer? Não. Não quis. Se você não quer exercer uma, você não pode exercer outra. Mas ele conta toda a verdade. E ele ensina para a gente que a melhor forma de nós agirmos quando nós amamos alguém é trabalhando com a verdade. A Escritura fala para a gente que não há nada em oculto que não seja revelado. Que toda mentira ela é jogada à tona. E às vezes, meus irmãos, a gente tem mania de amenizar mentiras porque nós achamos que elas são brandas. Às vezes nós não mentimos, mas omitimos coisas que seriam importantes. E nós nos achamos no direito de julgar em favor do outro o que é importante para o outro conhecer ou não. Não vou contar isso para minha esposa porque eu acho que não é nada demais. Conta para ela. Quem tem o direito de avaliar se não é nada demais é a outra, que lá na frente, quando estourar a bomba, vai ter que resolver contigo. Não é verdade? Se você estiver metendo pau no dinheiro que vocês estão gastando, quando você for mandado embora, quem que vai te ajudar? Na esposa que vai chorar junto contigo? E quando você ficar doente, com quem você vai contar? Como digitar, Arthur? Trata bem. Sou eu que vou trocar a sua fralda lá na frente.
Enfermeira, vou tratar bem. Passar o hipoglós. Por isso, relacionamentos que são pautados em amor são relacionamentos que trabalham com a verdade. E hoje nós vivemos numa sociedade que cada um quer ter a sua individualidade. Eu quero casar e quero ter individualidade. Não existe uma sentença mais imatura do que essa, irmãos. Casar e individualidade. Dois tornarem-se um e eu querer ser um à parte daquele que é um comigo. E aí cada um tem a sua senha no celular. Cada um tem a sua conta. Tem gente que não sabe o quanto o outro ganha. O quanto o outro deve no cartão. Se um morrer hoje, acabou. Ninguém sabe sequer a senha das coisas do outro. Eu e Társila conhecemos uma família que por pouco eles não perderam uma casa que estava sendo paga durante muitos anos no banco. Por quê? Porque quando o chefe da família morreu, ninguém sabia a senha de nada. Então, eles estavam com as contas tão atrasadas que estava correndo o risco deles perderem a própria casa que eles moravam. Então, meus irmãos, Boaz nos ensina que relacionamentos pautados no amor, eles são relacionamentos pautados na verdade. Não existe omissão, não existe mentira, não existe segredo. Porque se alguém nos ama de verdade, ela nos aceita como a gente é. Senão sequer teria casado com a gente. E às vezes a gente tenta esconder, porque a gente não sabe como é que a gente vai ser recebido. E por mais que seja doloroso ouvir um eu te falei, não tem coisa mais maravilhosa do que ter uma pessoa para te dizer, eu te falei. O sangue vem na cabeça, não é? Chorando, sofrendo, miséria, caindo no golpe. Falei para você. Não precisa falar isso não. Relacionamentos pautados no amor são relacionamentos pautados na verdade. Outro dia eu estava assistindo uma palestra de um neurocientista e ele falou sobre um estudo muito interessante que fizeram, um dos estudos mais longevos que existiram. Cientistas pegaram pessoas antes da Segunda Guerra Mundial, tá? Eles estudaram o comportamento dessas pessoas. É um estudo tão longo que durou até pouco tempo atrás. Cientistas morriam, outros entravam, pessoas que estavam sendo estudadas morriam, outras entravam, e o que foi interessante nesse estudo é que no meio dele teve uma guerra, teve a Segunda Guerra Mundial. Então muitos desses foram, alguns morreram na guerra, outros saíram da guerra traumatizados, outros não, e eles chegaram num consenso. Num consenso. Ciência. Para ter uma vida feliz, é necessário relacionamentos saudáveis. Eles levaram em conta dinheiro, saúde, sucesso profissional. E mesmo tudo isso sendo colocado em conta, existiu um consenso no estudo. Relacionamentos saudáveis tornam as vidas mais felizes. E a única forma de nós termos relacionamentos saudáveis é termos relacionamentos pautados na verdade. Boaz também nos ensina que o verdadeiro amor não tem medo de compromisso. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando ele termina a negociação, ele chama os anciãos e chama pessoas além, pessoas em volta para servirem de testemunha, porque ele queria atestar o compromisso que ele estava fazendo diante da sociedade. Lembrando que esse compromisso ia trazer prejuízos para ele. E nós vivemos numa sociedade que não quer compromisso. E aí nós temos um monte de anomalia sendo apresentada como sinônimo de amor. Por exemplo, existem pessoas que não casam legalmente porque não precisa. Para que casar legalmente? Juntar é o suficiente. Existe uma série de complicações no se juntar. Se um dos cônjuges morre, é difícil você receber. É difícil comprovar estar juntos. E outra, no final das contas, as pessoas não querem assinar um documento porque elas não querem saber que diante da sociedade elas atestaram um compromisso. Por quê? E eu ouvi isso diversas vezes. Porque no primeiro problema é só pegar a sua mochila e ir embora para outro lugar. Você não tem compromissos mais sérios e profundos que vão te dar prejuízos. É só ir embora. Em nome disso, nós temos
novas filosofias de casamento, pessoas que são casadas e não vivem na mesma casa. Tá bom. Pessoas que são casadas e vivem o que eles chamam de relacionamentos abertos. Você pode se relacionar com quem que você quiser, o tanto que você me ame. E nós vemos crescendo, inclusive, número de pessoas casadas indo a casas de sexo, fazer sexo com outras pessoas na frente do seu cônjuge. E a própria ciência, e eu não digo teologia, já comprovou que a maioria esmagadora desses casamentos acontece o quê? Acabam. Porque não existe amor sem compromisso. Amor requer compromisso. As duas palavras andam de mãos dadas. Eu não posso dizer que amo a minha esposa, eu não posso dizer que amo a minha igreja, eu não posso dizer que eu amo a Jesus, eu não posso dizer que eu amo o meu amigo, se eu não posso sequer me comprometer com ele. Que amor é esse? Que amor é esse que eu faço só até o ponto em que é cômodo para mim? A partir de agora, meu amor não caminha mais com você. Quando a Escritura nos mostra que o amor é amor pelo fato, inclusive, de nós fazermos coisas que nós não gostamos em prol do outro, de levarmos prejuízo em prol do outro, de caminharmos mais uma milha em prol do outro. Então, o verdadeiro amor e a verdadeira atitude de quem ama é uma atitude de compromisso. E por último, Boaz nos ensina que o verdadeiro amor se alegra no dar. E eu vou desenvolver um pouquinho mais aquele primeiro ponto que eu falei que o verdadeiro amor não espera. Eu falei um pouco desse negócio aqui, dessa lei, porque o primeiro da linha de sucessão que poderia resgatar não quis. Eu falei com vocês, porque ele não queria gastar dinheiro numa coisa que não seria dele e ter filhos que não seria dele. Consequentemente, Boaz estaria gastando dinheiro numa coisa que não seria dele. Boaz estava num casamento que era para dar filhos para um homem que não existia mais. Olha só que cruel. Isso é cruel, meus irmãos. A gente não pode poetizar isso, não. Isso é difícil. Eu ter um filho que não vai levar o meu nome. E quando eu morrer, o nome que vai ficar é de um outro que já não existe há muitos anos, que o meu filho sequer conheceu. E Boaz se propôs a isso. Boaz ia gastar dinheiro numa propriedade que estava abandonada, que ia requerer manutenção, reforma, cuidado, continuidade de manutenção. E de quem é aquela terra? Do filho que não era dele, apesar de ser dele. E quando aquele filho chegasse numa idade adulta, um abraço, vou lá, tudo que você investiu agora é meu. E você não tem direito nenhum nisso, você não tem parte nenhuma nisso. Qual era o contentamento de Boaz nisso tudo? O amor que ele tinha por Ruth. A mudança de vida que ele ia gerar na vida de Ruth e Noemi. O verdadeiro amor, meus irmãos, se contenta no dar. Ponto. E às vezes nós queremos só receber. Eu só mudo se o outro mudar. Eu só faço se o outro fizer. E nós nos esquecemos, quando a gente fala de casamento, por exemplo, que o pressuposto básico que Paulo apresenta do casamento é: homens, amem as suas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mulheres, amem os seus maridos, como a igreja ama a Cristo e a serve todos os dias. A gente quer receber, a gente não quer dar. Quando nós amamos, e volto a dizer, o verdadeiro contentamento que nós encontramos é em dar, é em fazer o outro feliz, é em se descobrir servindo ao outro. E é nisso que nós encontramos identidade, é nisso que nós encontramos completude. C.S. Lewis, no livro Quatro Amores, ele fala uma coisa maravilhosa sobre a amizade. Existe um capítulo sobre amizade que ele conta uma história dele e mais dois amigos. Ele, Tolkien, o escritor do Senhor dos Anéis, e mais um que eu não lembro o nome, que eu vou chamar de Howard, que eu acho que é esse. Eu acho que é. Ele fala que esse amigo específico, ele tinha o talento de contar histórias, que ele tirava risadas do Tolkien que ninguém mais tirava.
E aquela cena era tão engraçada que o C.S. Lewis ria das piadas e das caras que o Tolkien fazia da piada que ele ouviu. Mas um dia o Howard morre. E aí ele fala no livro, a partir do momento que o Howard morre, você acha que eu vou ter mais tempo do Tolkien? Você acha que agora eu não tenho mais com quem dividir, concorrer a amizade? Não. A partir do dia que aquele amigo da gente morreu, morreu um pedaço de cada um. Porque eu nunca mais vou ouvir aquelas piadas. Eu nunca mais vou ver o Tolkien rindo daquelas piadas. E eu nunca mais vou me alegrar com aquela cena. Quando o amigo morre, morre um pedaço de cada um que fica. Por quê? Porque o contentamento da amizade, do amor, não é o que recebe, é o que se dá. É o convívio. Então nós precisamos tirar isso da nossa cabeça, que o nosso casamento e as nossas amizades e o nosso senso de profissão e vocação não anda bem porque nós não recebemos, quando na verdade a verdadeira alegria é a possibilidade de nós darmos, de sermos cidadãos melhores, de sermos profissionais melhores, de sermos amigos melhores, de sermos vizinhos melhores, de sermos irmãos da igreja melhores, de sermos pais melhores, maridos melhores. Essa é a verdadeira alegria daquele que ama de verdade. E há uma conclusão maravilhosa nesse texto. Quando toda a negociação acaba, as testemunhas falam duas sentenças diferentes para Boaz. Primeira, que a sua família seja abençoada como Lia e Raquel. Quem era Lia e Raquel? As mães de Israel. Toda a nação de Israel vinham de Lia e Raquel. Aquele povo estava dizendo o seguinte, que o Senhor prospere a sua vida e que dela saia uma grande nação e um grande povo. E a segunda sentença foi que o Senhor faça da sua linhagem como a linhagem de Pérez. Quem era Pérez? Pérez era filho de Judá. E nós vemos aqui que Boaz, ele era descendente da tribo de Judá. E dentre os filhos de Judá, quem era o mais poderoso? Pérez. Então aquele povo está dizendo o seguinte, que dentre todos os filhos de Judá, além da bênção de nascer em Israel, além da bênção de ser filho de Judá, que ele seja próspero, que a sua família seja feliz, que a sua família seja bem-sucedida. E a família não era dele, mas a alegria era dele. E nós vemos algo maravilhoso aqui no texto, que eu pergunto para você. Qual era o nome do primeiro resgatador? Ninguém sabe. Ele não queria comprar a terra para poupar a sua herança. E nós não sabemos quem ele é. Ele não queria dar filhos a Ruth para que eles não levassem o nome de Malom, e nós sequer sabemos o seu nome. Boaz gasta do seu para dar o outro, e você sabe quem é Boaz. Boaz tem filhos que não são seus, e você sabe quem é Boaz. E a Bíblia nos mostra quem é Boaz, bisavô de Davi e antepassado do próprio Jesus. O verdadeiro amor traz verdadeiros significados profundos para a nossa vida. O verdadeiro amor transforma a nossa vida e as nossas relações. E se você tem vivido uma vida de amores verdadeiros, continue assim, irmãos. Que Deus continuará te fortalecendo. Deus continuará te recompensando todos os dias. Se você chegou aqui desanimado a ponto de desistir de continuar amando, seja a sua família, sejam os seus amigos, seja o seu trabalho, continue amando-os. Peça renovo no coração por Cristo Jesus, porque nele existe uma fonte inesgotável de amor, e ele pode renovar, para que no lugar de você ficar esperando o retorno, você vai ser tão renovado, que você vai continuar amando apesar das limitações. E se você chegou aqui, já desistindo de tudo, saiba que ainda assim há uma solução, porque o amor de Cristo nunca acaba. Não existe lugar, por mais morto que seja, que o sangue de Cristo não traga de volta a vida. E trazendo de volta a vida, ele traz de volta o sentido. E trazendo de volta o sentido, ele traz de volta o amor. Então não importa a situação que o seu coração chegou nessa noite aqui.
que você descanse, repouse em um Cristo que te ama, apesar de você não retribuir a medida. Apesar de você não dar nada de bom, além de mais pecados a serem perdoados. Que você descanse e repouse na graça de um Cristo que nunca vai ter fim, apesar de toda a nossa teimosia. E que nele você encontre forças para continuar amando aquele que está à sua volta. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, porque o nosso padrão de amor é o Senhor. O nosso padrão de amor é o Senhor em todas as vertentes da existência. Nós amamos como o Senhor nos ama. E nós amamos porque o Senhor nos ama. Por isso, em tempos de tanto individualismo, em tempos de tanta sequidão, Pai, de tanto egoísmo, de tanta vaidade, aquece os nossos corações. Que nós possamos ver o seu amor transbordando sobre as nossas cabeças, apesar de todas as nossas limitações. Que se nós entramos aqui com culpa, que essa culpa seja substituída pela alegria de pertencermos a um Cristo que lava os nossos pecados, por piores que eles sejam. E que no lugar do peso da amargura e da tristeza, sejamos alcançados pela leveza de sabermos que pertencemos a um Deus que nunca muda. E que da mesma forma o nosso amor, Senhor, tenha como base o seu, e que possamos amar a vocação que o Senhor nos deu, que possamos amar os amigos que o Senhor nos deu, que possamos amar o nosso cônjuge, que possamos amar os nossos filhos, que possamos amar a nossa casa, os nossos vizinhos, a nossa igreja, os nossos irmãos, porque primeiro fomos amados e moldados e transformados segundo a sua vontade, ó Pai. Traga-nos de volta a alegria da Tua salvação e que no lugar de trevas possamos ser encharcados pela Sua luz de esperança e que em Ti sejamos transbordados do verdadeiro amor. Nós pedimos para nos levar para as nossas casas também, Pai, em paz. Nos guarda, Senhor. Nos renova. Que se a nossa casa foi deixada para trás no momento de virmos ao culto, com uma sensação de pesar, não importa qual seja, que ela seja derrubada pelo poder do seu sangue. Se a sensação de pesar das nossas casas for por causa da nossa amargura, for por causa de uma investida do diabo, seja por causa de um coração ferido, que essa sensação seja substituída por um ambiente de paz e conforto que pertence ao Senhor. Que as nossas casas, que os nossos lares sejam um refúgio onde nós encontramos descanso em Ti, Pai. Que as nossas casas e os nossos lares sejam um lugar de refúgio onde nós encontramos a família que nós amamos e que nos aceita como somos. Que a nossa casa seja um ambiente onde nós podemos amar como nós não podemos amar em lugar nenhum. E que sejamos instrumentos vivos do Seu amor, da Sua paz, da Sua graça e da Sua transformação. E agora, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que as doces e consoladoras promessas do Santo Espírito de Deus esteja conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, onde nós estaremos face a face, dizendo com o Senhor: Santo, Santo, Santo é Deus Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da Sua glória. Amém, amém e amém.